Olá, eu sou a Temis Bruno, sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás. Vou apresentar um breve resumo sobre a tese Línguas Cruzadas, Histórias que se Mesclam, Ações de Documentação, Valorização e Fortalecimento da Língua Chiquitana no Brasil, da Áurea Cavalcante Santana, sob a orientação da professora doutora Maria do Socorro Pimentel da Silva, defendida em Goiânia em 2012 na Universidade Federal de Goiás. Bom, a autora divide a tese em introdução, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 e as considerações finais. Na introdução, a autora apresenta o povo chiquitano, a sua localização, a origem de sua denominação e estudos sobre a língua. No capítulo 1, ela faz uma explanação mais delongada sobre a história e a trajetória desse povo, fazendo uma retrospectiva do povo chiquitano, tanto na Bolívia quanto no Brasil, como se deu o surgimento deste povo, e o enfoque é dado principalmente na redescoberta do chiquitano em território brasileiro e na luta deste povo pelo reconhecimento étnico e pelos direitos territoriais. Segundo a autora, o povo chiquitano no Brasil remonta a sua presença ao século XVIII. Entretanto, o reconhecimento de fato deste povo só é dado na década de 90, com estudos antropológicos e um trabalho realizado pela FUNAI, que verificou na região de Mato Grosso a presença desses indivíduos da etnia chiquitana. No capítulo 2, a autora traz um pouco sobre a sua pesquisa, né, faz as reflexões sobre a pesquisa de campo, detalha os passos dessa pesquisa com uma língua ameaçada, ressalta a convivência com o povo, as limitações que teve na pesquisa, os avanços e as conquistas que se obteve durante esta pesquisa. Ela coloca que a pesquisa é uma pesquisa etnográfica, realizada com os anciãos lembradores, que é assim que ela denomina esses anciãos que têm a sua língua apenas na memória. A coleta de dados foi realizada através da convivência diária com essas comunidades, em viagens de campo que duravam entre 5 e 15 dias, e neste contexto de vivência, é que todo o trabalho foi realizado. É uma pesquisa que foi realizada, aliada ao desejo dos professores e da comunidade, que desejava, através de uma pesquisa linguística, serem reconhecidos como tal. No capítulo 3, a autora trata da língua chiquitano, alguns aspectos históricos e sociolinguísticos. Aqui, a autora traz a história da formação da língua, que, segundo vários autores, ela é resultante do contato ou da fusão com outras línguas nos aldeamentos, nas missões, na Bolívia e, posteriormente, na região do território brasileiro. Ela coloca também que esse povo sofre de um profundo conflito de identidade linguística e territorial, por ser um povo que se encontra na fronteira entre Brasil e Bolívia. Então, muitas vezes eles não sabem dizer o seu pertencimento étnico relacionado ao território. Lembrando que, na transnacionalidade, o pertencimento territorial transpassa essa questão das divisas territoriais de um país com o outro, né? Para os povos indígenas, essas fronteiras não existem. Ela coloca também que é uma língua em iminência de extinção, não transmitida há pelo menos quatro gerações. Claro que isso se deve aos vários conflitos, né, étnicos e políticos que esse povo viveu desde a sua história, lá com as missões e com os jesuítas, até o momento passando pela
exploração da borracha e pelos seus trabalhos realizados nas fazendas. Então, todo esse movimento fez com que eles parassem de transmitir a sua língua com medo, né, de serem reconhecidos como chiquitano e sofrerem preconceito por conta disso e não conseguirem a sua sobrevivência, principalmente aos arredores ali das cidades onde eles vivem. Ela coloca também que lá o chiquitano é dado por um bilinguismo de memória, ou seja, eles são falantes fluentes de língua portuguesa, mas trazem em sua memória, principalmente os mais velhos, né, os anciãos, a memória dessa língua chiquitana. Um outro ponto importante deste capítulo é que a autora diz que, através de estudos comparativos, né, estudos comparativos, né, da tipologia linguística, conseguiu perceber que a língua chiquitano, muito provavelmente, é pertencente às línguas, né, junto com as línguas do tronco macro-G. Há vários estudos a respeito disso, e ela chega à conclusão que sim, a língua chiquitano falada no Brasil, ela pertence a esse tronco macro-G. No capítulo 4, ela traz os aspectos fonéticos e fonológicos da língua, faz uma revisão dessa descrição fonética e fonológica feita por Santana em 2005, e nessa revisão ela apresenta uma alteração do quadro fonético, vocálico e consonantal, ela apresenta a estrutura silábica e o acento desta língua. Não adentrarei neste assunto, mas quem tiver interesse pode recorrer à tese para uma compreensão maior sobre esses aspectos. O que chama mais atenção e o mais importante a respeito desse capítulo e aqui para a gente é que essa descrição da fonética e fonologia da língua, ela serviu de fundamentação para ações e propostas didáticas que contribuíram para a valorização e fortalecimento da língua chiquitana nas comunidades brasileiras de Vila Nova Barbeixo, Acorizal, Central e Fazendia, que são as comunidades de estudo da Áurea. Bom, no capítulo 5, que é que eu chamaria o principal capítulo desta tese, diálogos interculturais, ações de valorização e fortalecimento da língua chiquitano, a autora traz reflexões de como essa pesquisa linguística, né, que se deu de forma dialógica, junto aos interesses dos chiquitanos, se aliaram a ações para valorização e iniciativas de revitalização da língua, nas comunidades de Vila Nova Barbeixa, Corizal, Central e Fazendia, que são as comunidades foco desta tese. Ela coloca que os estudos da fonética e fonologia foram fundamentais para o desenvolvimento da ortografia desta língua. O desenvolvimento dessa ortografia partiu do desejo dos professores em ter a sua língua registrada e escrita. E aqui deixemos claro que, como é uma língua de memória, né, e que está de um bilinguismo também de memória, apenas na memória desses anciãos, na verdade, nós temos uma língua num estado diacrônico, né? É um registro de um dado momento dessa língua, que está sendo retomado. E o outro ponto é que, para esses professores chiquitano, o registro da língua daria credibilidade e provaria que eles são indígenas, uma vez que aqui em nosso território, né, no Brasil, para se enxergar um indígena como tal, é necessário, para muitos, que ele fale a língua indígena, fale a língua materna. E aí, para esses professores, ter uma representação alfabética para a língua era muito importante, pois assim poderiam transformá-la em língua de escolarização, ou seja, uma língua de conhecimentos e diálogos intra e interculturais, ampliando as possibilidades de vitalidade da língua e, consequentemente, de fortalecimento e da identidade étnica. Ainda, eles colocam que essa necessidade de uma escrita para a língua chiquitana se deu por 4 questões políticas principais.
A primeira, porque há uma dificuldade em se entender o material escrito publicado na Bolívia, pela existência de vários alfabetos usados nessas publicações bolivianas, mas que, de alguma forma, tentou se unificar entre os anos de 96 e 97. Segundo, porque a escolha de grafemas para uma ortografia geralmente segue, em geral, a língua nacional oficial, né, no caso, seguiu a língua oficial espanhola. Diferenças fonéticas, fonológicas e lexicais entre as variedades regionais, que apesar de não comprometer o entendimento dos falantes, para os aprendizes pode ser questões complexas, ou seja, para quem está aprendendo a língua, lidar com essas diferenças torna-se um fator a mais que dificulta o aprendizado dessa língua. E a outra é que o status de se ter uma língua escrita própria para publicações próximas à realidade sociolinguística faria com que eles fossem ainda mais reconhecidos como indígenas e como chiquitanos. Essas questões geram dificuldades para os chiquitanos alfabetizados em português compreenderem o material escrito em chiquitano boliviano. A outra questão é que foram realizados encontros para definição da ortografia, atividades e metodologias de estudo e ensino da língua chiquitano, o primeiro encontro de formação de estudos linguísticos para os professores, e todos esses encontros serviram para o conhecimento dos chiquitanos sobre sua realidade sociolinguística e sobre a sua língua. Nas considerações finais, ela coloca que, enfim, os chiquitanos brasileiros conseguiram sobreviver fisicamente ao colonialismo e assumem neste momento a responsabilidade de reinventar o presente, reelaborando culturalmente muito do que lhes foi infligido. E na volta da roda, com lenço em punho, retomam seu lugar, buscando suas tradições, recriando suas histórias e reavendo suas memórias linguísticas e culturais. Essa é a comprovação de que se recusam a desaparecer ou a se identificar como intencionaram os opressores com a população regional. Os chiquitano-brasileiros, aos poucos, estão se organizando e, no baile que Deus deixou no mundo, acertam os passos, buscam no ritmo de sua história, hoje com a consciência de ser um grupo étnico, reclamam para si seu reconhecimento enquanto povo indígena brasileiro, ou seja, o direito de entrar na roda e tomar o seu lugar no grande baile da vida. E claro que tudo isso se deve, né, a essa pesquisa, né, linguística, a essa pesquisa realizada junto ao povo em relação à sua língua. Então, esta tese foi de fundamental importância para o resgate desta língua que estava adormecida. E ainda coloco que, conforme Pimentel da Silva, que também se encontra em várias citações nesta tese, declara: a revitalização de línguas de forma cultural é uma questão de humanidade. E isso podemos ver, inclusive, pela Unesco, né, que declarou a necessidade da manutenção dessa língua por uma questão, inclusive, ecológica. E em um programa de valorização e fortalecimento de uma língua ameaçada, é essencial criar motivo para falar a língua e também sobre a língua. É necessário que a língua faça sentido para e na história de vida das pessoas. Então, a vitalização de uma língua tem que passar também pelo motivo de se falar essa língua. E essa pesquisa fez com que esses indivíduos, né, esses indígenas, tivessem uma motivação para poder retomar a sua língua chiquitã.